Bom, a gente vai, depois daquela, alguns vídeos anteriores, a gente fez um monte de experiências com expressões lambdas do ponto de vista das listas de captura. Tá? Fizemos uma festa e teve bastante coisa, bastante experiência, a gente descobriu experimentando. Agora está na hora de fazer um resumo, né? Um summary, né? Como eles parece que falam em inglês. Então, do ponto de vista da experiência com listas de captura, eu acredito que dê para encontrar três situações diferentes. Tá? Bom, eu vou tomar alguma liberdade de nomenclatura, porque o objetivo é mais ser mnemônico do que ser rigoroso. Vamos dizer assim, vamos organizar um sumário das experiências que a gente teve naquele vídeo anterior e deixar isso registrado. Em algum outro momento a gente volta com um pouco mais de experiência e aí encontra os termos teoricamente mais corretos. Por enquanto vamos só sumarizar a experiência sem tanta preocupação de rigor, de nomenclatura, né? Pensando mais como programador, né? Um programador prático que tem que gerar resultados, do que como, sei lá, teórico da linguagem, né? Ou como o pessoal fala, language lawyer. Tá? Então, naquela experiência em relação às listas de captura, a gente detectou três situações. Tá? Uma que eu estou chamando de fotografia, ou photo. Tá? Com certeza isso não é termo respeitado do pessoal de C++, tá? Mas serve para a gente memorizar, vamos dizer assim, né? É uma colinha. Então, fotografia quer dizer o seguinte: quando a expressão lambda é criada, ela copia, fotografa o estado das variáveis da lista de captura e deixa guardado lá. Se eu alterar alguma variável da lista de captura, isso é ignorado, porque eu estou usando ainda aquele estado anterior. Tá? Então, por isso eu chamei de fotografia. Tá? Ela guarda essa fotografia. Aquela variável original já teve o valor alterado várias e várias vezes, e para a expressão lambda que usou aquela coisa como captura, né? Desculpa, como fotografia, continua igual o que era antes. Tá? Então, todas as funções têm mais ou menos a mesma carinha. Elas entram, elas se apresentam, né? E mostram o valor dessa variável da lista de captura. Tá? E, a princípio, elas tentam incrementar. Aqui, eu não estou incrementando, porque justamente na função desse tipo, que a variável de captura é fotografada, eu não posso alterar essa variável. Aqui está comentado, depois até posso fazer uma brincadeirinha para mostrar como essa coisa simples de alterar o valor da variável da lista de captura vai gerar um erro de sintaxe. Tá? Então, isso aqui não é possível. Tá? E as outras duas formas, as outras duas funções, né? Desculpa, expressões lambda, aí elas alteram. Nessa aqui, que é chamada call by value, significa, claro, na verdade, aqui não está sendo uma chamada. Call by value é um termo que normalmente se aplica a parâmetros de função, na função que está sendo chamada. Mas aqui, como eu falei, para memorizar, tal, vamos deixar um pouquinho de lado o rigor teórico e pensar no ponto de vista prático, como memorizar isso, tá? Bom, então, o que significa esse call by value? No sentido normal, de lista de parâmetros, né?
a gente está trazendo uma experiência de outra área, vamos dizer assim, né, da lista de parâmetros, para essa área de lista de capturas. Estão fazendo uma analogia, tá? Então a analogia aqui é essa, que isso seria um call by value. O que é call by value? Chamada por valor. Significa o seguinte, eu passo como parâmetro, tá? Não é lista de captura, mas na call by value convencional, normal, eu passo o valor para a função. Aí essa função pega o valor da variável que foi passada como parâmetro, guarda lá numa área temporária e faz qualquer alteração que precisar ou que quiser nessa área temporária. Então a variável original não é alterada. Então a função pode fazer o que quiser com aquele valor na área de cópia, que o valor original não está nem aí, tá? Terminou a função, se eu consultar aquele valor, vai estar o mesmo diante da chamada da função, tá? Então, o que tem de diferente, naturalmente, além do comentário, entre essa forma e a seguinte? Tem essa palavrinha aqui, mutable, mutável, tá? Que é justamente o que vai me permitir alterar o valor dessa variável que veio pela lista de captura. Bom, aí vamos ver se vale a minha teoria que essa alteração que é feita aqui é ignorada. Quer dizer, ignorada no sentido de que ela não altera o valor da variável passada na lista de captura. E aí, por último, tem essa forma que é chamada call by reference. Como eu falei, isso aqui é só uma analogia, né? Não estou querendo dizer que é igual, mas por analogia como chamada de função original, né, na lista de parâmetros, e isso significaria o seguinte, que a função que está recebendo aquele parâmetro não está recebendo só o valor, como no caso anterior, ela está recebendo o endereço, né, ou a referência da variável que está sendo passada. Então ela consegue ir lá na variável e alterar. Qualquer coisa que for feita dentro da função vai ser feito também dentro da variável. Então saiu da função, aquelas alterações feitas durante a execução da variável vão estar refletidas na função em si, ok? Bom, então o programa tem 3 partes. A primeira, eu defini todas as variáveis com o mesmo valor, para ficar mais fácil a comparação, claro, e chamei cada uma das funções. Primeiro round, né? Primeiro, como se fala em português? Caramba, eu acho que é round mesmo. Mas primeira batalha, talvez. Bom, primeira luta. Então, nessa primeira luta, primeiro round, eu só chamo as funções, desculpa, bom, aqui posso dizer que seriam funções, né? Coisa parecida com essa. E eu chamo as expressões lambda como se fossem funções, né? E sem alteração nas variáveis, que continuam com o valor 10, tá? Aí vai mostrar todos os valores originais e tal. Bom, agora aqui tem uma outra parte do programa que eu estou incrementando cada uma das variáveis, ok? E a última parte, né, a última batalha aí, a última luta, eu vou chamar de novo as funções. Aí elas têm esse papel de imprimir qual que era o valor da variável passada na lista de captura. Aí a gente compara com o valor original e vê o que aconteceu. Bom, ok. Então, aqui está a coisa que eu estava testando, mas vamos fazer tudo do zero para ficar bem clarinho. Bom, então, em primeiro lugar, eu vou continuar usando o G++. Em algum momento eu vou usar uma versão bacana do Celang, que é o compilador que está nas bocas aí. Tudo quanto é programador chique está usando o Celang. Só eu que ainda estou no G++, por fidelidade ao passado, talvez. Não, o G++ até tem mais recursos, está mais avançado na implementação do padrão mais novo do C++, e ele evoluiu bastante, mas realmente vou precisar usar o Celang, que é o segundo, né? Ou pelo menos está ali andando junto com o G++,
mas isso vai ser em algum próximo vídeo. Bom, então esse cara que eu estou usando, o G++, aqui eu vou falar para ele, usa o padrão C++11. A gente está começando a estudar o C++ moderno e estão começando pelo começo. Em termos grosseiros, os maiores deltas, né, quer dizer, as maiores alterações foram aquelas realizadas pelo padrão C++11 e agora pelo padrão C++20. O C++11 mudou tanto em relação ao padrão anterior, que era o C++ 2003, ou C++03, que ele, a partir do C++11, o pessoal passou a chamar de C++ moderno. Bom, e o 20, que foi definido há pouco tempo, também deu um salto aí, muita coisa foi mudada em relação ao padrão anterior, o 17. Então esses são os dois caras que têm mais impacto, tá? O pessoal ainda está discutindo o 20, esses compiladores que estão na frente na implementação, não terminaram de implementar as coisas, né? E já estão em 2021 e nem tudo está terminado de implementar em relação ao padrão 20. Bom, então, mas é isso que eu vou fazer. Agora é o seguinte, a gente vai, tá vendo essa palavra aqui? Essa palavra diz pedante, significa, né? Ela diz o seguinte, o G++, ele, além de implementar o C++, ele implementa uma versão própria dele, chamada G++. Então, por exemplo, o normal do G++ seria esse tal de G++11. Aqui eu estou falando para ele, não tenta fazer gracinha e usar o padrão, as extensões do próprio G++, que são essas extensões chamadas G++11. Estou falando para ele, atenha-se estritamente ao padrão C++11, tá? Então ele vai ser chato, vamos dizer assim, pedante. Nesse caso a gente pode entender como chato. E é o que a gente precisa, porque senão, se eu deixar ele usar o padrão G++, o que vai acontecer é que eu fico amarrado a esse compilador. De repente o CLang não vai ter necessariamente as mesmas extensões. Então é melhor eu forçar, né? Ó. E aqui esses duas flags, né? Esses dois switches, melhor, WAL e -W, eles habilitam todo tipo de warning. Então, se eu mesmo, programador, sair do cercadinho da linguagem, ele vai gritar comigo, tá? Vai me avisar. Ele até algumas coisas ele vai falar, não, só você não devia estar fazendo isso, mas vai me obedecer. Mas de qualquer modo vai reclamar. Bom, aqui o -O é a switch para o arquivo de saída. Eu estou mandando ele para um diretório à parte que não é monitorado pelo Git, que é meu controlador de versão. Porque, como eu já falei, esse é um projeto para mexer com compiladores, com linguagem, não tem sentido eu, enfim, deixar no repositório binários, tá? A ideia é que todo mundo compile. Beleza, então compilou de boa, não ter dado nenhum aviso, pode ser resumido por aquela frase dos americanos, né? Não ter notícias é uma boa notícia. No news, good news. Então agora eu vou rodar esse cara. Bin, lambda, opa, 2.4. Bom, então vamos lá. Então o que aconteceu? Na primeira luta, primeira batalha, primeiro round, todos esses caras fizeram o que era previsto, né? Todas as expressões lambdas mostraram que o valor da variável da lista de captura era 10. Ok, aqui eu incrementei cada uma das variáveis da lista de captura. Tá? A foto, o by value, o var foto, var by value, etc. Incrementei cada uma delas. E aí agora chamei de novo as funções. Bom, aí como eu falei, a função, entre aspas, né? Tudo isso aqui entre aspas, tá? Então, a função de foto ignorou, tá? A var foto já está valendo 11, porque eu incrementei ela.
E aqui ela está insistindo, não, está 10, porque justamente ela tirou uma fotografia da VAR foto antes daquele segundo round, justamente, segundo passo, que foi o incremento, né? Agora, então, mesmo no segundo round, apesar de, por conta do incremento, eu ter levado essa variável para 11, ela está mantendo o valor 10, ela fotografou realmente o valor anterior, tá? Está ignorando a alteração da variável da lista de captura. Agora, esse cara aqui, que era 10, né? Aqui nesse passo que eu incrementei foi para 11. E essa função mesmo, ela incrementou mais 1. Então, se ela incrementou 1, aqui eu incrementei outro 1, deveria estar valendo 12. Não está. Por quê? Aqui ela realmente incrementou, né? Mas foi ignorado, porque foi incrementado numa área de cópia, ok? Agora, esse outro cara aqui, ele era 10, aqui eu incrementei e está valendo 12. Ué, cadê esse 1 a mais? O 1 a mais é justamente por aqui. No finalzinho da função, eu dei uma incrementadinha de leve e levou para 11. Aí, quando incrementou aqui, foi para 12. Então, aconteceu como a gente tinha imaginado. Eu não menti muito dessa vez. Quer dizer, então, resumindo só, aqui ele fotografa e ignora alterações. Aqui ele até aceita alterações, mas alterações da variável capturada. Mas as alterações que essa expressão lambda fez são ignoradas, porque elas são feitas dentro dessa cópia que é feita aqui. Por isso que eu estou chamando, entre aspas, tal, de call by value. Bom, e essa outra aqui, que eu estou chamando de call by reference, como eu conheço a função, né, a expressão lambda conhece o endereço da variável, né, isso é dado por esse e-comercial aqui, ela vai lá e altera. Então, o que alterou aqui está valendo, não foi numa área à parte, numa área de cópia, foi numa área, na variável real. Então, foi isso que aconteceu, tá? Só para relembrando, então, aqui eu mostrava como estava acontecendo, eventualmente tentava incrementar, aqui eu incremento de verdade a variável no lado de fora, e aqui eu confirmo, né, nesse último passo, eu confirmo se foi alterado ou não, tá? Então é isso. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por enquanto. Até em breve, uma conversa sobre expressões lambda. É uma coisa bacana, nova, na verdade ainda está em evolução. A cada padrão o pessoal vai lá e mexe um pouquinho mais nessas expressões. Então é um ponto bacana para a gente começar a mexer com o C++ moderno. Muito obrigado e até breve.